chama atenção sobre essa questão, né, de observância em relação às diretrizes dos partidos para os seus filiados, porque naturalmente existe a questão das divergências internas. Ocorre que, vamos combinar, há essa questão de que os partidos também têm essa característica muito cartorial, os donos dos partidos, a imposição, por exemplo, de posicionamentos em uma bancada que é muito pluralista, com políticos das mais diversas tendências, porque mesmo que você esteja dentro de uma agremiação, naturalmente você acaba tendo uma tendência um tanto quanto mais divergente em relação às diretrizes gerais do partido. Isso não quer dizer que não seja, que é ruim, isso pode ser bom, inclusive dá essa dinâmica dentro do partido. Ocorre que o PDT, de fato, tinha que tomar um posicionamento. Primeiro pelo seguinte, para não sair desmoralizado desse processo. O partido, em março, já havia adotado um posicionamento contrário à questão da reforma da Previdência. E nós tivemos aí esses 8 deputados, inclusive aí o destaque da Tabata Amaral, deputada pelo PDT de São Paulo, que coloca exatamente esse posicionamento contrário deles. Foram suspensos. Essa questão está resolvida? Tá não, gente. Sabe por que não está? Em agosto, logo no dia 6, vai ter a retomada do segundo turno da votação. Qual é a prevalência? É que a maioria, eu não vou dizer todos, mas a maioria desses deputados do PDT aí que foram suspensos, a tendência é que eles reiterem os seus votos contrários à reforma da Previdência. Exatamente, mais uma vez, contrariando diretriz pedetista. Eu acredito até que a deputada Tabata Amaral dificilmente vai fazer o caminho inverso, ou seja, vai mudar o voto dela. Alguns até irão. Naturalmente que isso vai gerar um outro problema, uma outra discussão. O fato é, o PDT tomou essa medida, fez a suspensão dos seus deputados, instaurou um inquérito disciplinar contra eles. Pode resultar em expulsão? Pode. Eu acredito que dificilmente isso vai acontecer. Por uma razão simples, é uma medida radical demais. Olha só, se esses 8 parlamentares saírem do PDT, significa dizer que eles vão para uma outra sigla. Eles vão exatamente fortalecer outras siglas. Tem que sair daí, muito provavelmente, alguma medida ou outra que não necessariamente a expulsão. E até porque o PDT, por exemplo, aqui mesmo no Ceará, quando foi para votar a reforma da Previdência, aqui a reforma estadual, nenhum deputado do PDT foi contrário à reforma que foi proposta aqui, aprovada com uma folga, muita folga, pelos deputados. Todos os pedetistas votaram favorável à proposta de reforma previdenciária do governo Camilo Santana. Só estou colocando isso o seguinte, que os partidos, de fato, têm esses problemas. Esses problemas, eles ocorrem e que necessariamente não devem ou não vão resultar em expulsão, Lucinha. Bom, são 7h36. Beto Almeida, ainda sobre a Assembleia. Como é que está a discussão sobre os limites de município entre o Ceará e o Piauí? Olha só, Lucinho, eu até falei no bloco anterior, conversando com o Luzenor, sobre esse debate que estava previsto aí para ontem lá em Carnaubal. Na realidade, o debate acontece hoje, às 6h30 da noite, aí, promovido pela deputada Augusta Brito. Mas é relevante ainda só reiterar o seguinte: a ida lá em Carnaubal não encerra, pelo contrário, dá um gás nessa discussão em torno dos limites, né, que existem hoje, das divisas, na realidade, entre Ceará e Piauí, porque em agosto, na retomada dos trabalhos, já vai ter novo debate, e é bom que tenha, porque é o seguinte, vários dos pedaços de terra, das áreas em litígio que estão sendo questionadas, estão hoje dentro de municípios que pertencem ao estado do Ceará. O Ceará vai ter um grave prejuízo, por exemplo, em relação não só ao seu tamanho, né, final territorial, como também perdas de divisa mesmo, porque são regiões, eu considero estratégicas para o turismo, para a economia do estado do Ceará, e que não tenha dúvida, o estado e o próprio governador Camilo Santana, que está retomando suas atividades hoje, por sinal de um curto período de férias, vai precisar acompanhar com lupa essa movimentação do estado do Piauí, reivindicando uma solução para essa questão que é centenária, não é nova, é bom que se diga. 7h38 agora. Bom, e sobre a LDO no Ceará, já foi aprovada e agora? Falta aprovar na Câmara dos Deputados? É exatamente isso. Eu chamei, inclusive, no começo do programa, falando da LDO. É bom que a gente diga o seguinte: o que significa essas 3 palavrinhas? Lei de Diretrizes Orçamentárias.
É uma coisa que parece chata, muita gente não dá atenção, mas deveria, sabe por quê? Porque é o seguinte, a LDO, ela define metas, define diretrizes, prioridades, na realidade, da administração pública, seja estadual, seja municipal, seja também da União, no caso federal, incluindo aí despesas de capital, investimento financeiro, ou seja, tudo que dispõe sobre a política de recursos humanos, de investimentos para o ano subsequente. E no caso aqui do estado do Ceará, os deputados estaduais votaram no começo de julho, dia 11 de julho, estava tudo ok. Significa dizer o seguinte, pelo que o estabelece hoje o Legislativo, não se pode entrar em recesso sem aprovação dessa matéria. Aqui, tudo ok. Na Câmara Federal é só em agosto. Mas por que só em agosto, Beto? Você não disse que para entrar de férias os deputados tinham, de recesso no caso, tinham que votar antes da LDO? Exatamente isso. Corre. Eles falam naturalmente há algum tempo, os deputados já vinham daquela maratona que foi a votação no primeiro turno da reforma da Previdência, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou à conclusão que não daria tempo de votar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias da União, que é para exatamente estipular os investimentos, os gastos, as previsões financeiras do governo Jair Bolsonaro para o ano que vem, Lucinha. São 7h41. Beto Almeida já caminhando para o finalzinho do bate-papo político de hoje. Mais algum assunto? Olha, Lucinha, tem uma coisa que eu acho ainda relevante, que a gente está aqui nesse um pouco mais de um ano e 2 meses, né, para as eleições do ano que vem, e a gente comenta muito aqui com o Luzenor sobre os embates que se travam nos bastidores, ou as movimentações que existem, né, no cenário político, e a gente comentou muito a questão aqui, que foi pego alguns de surpresa, em relação à intervenção feita no DEM, do deputado, do suplente senador, desculpe, e empresário Chiquinho Feitosa. E aí o seguinte, o DEM recuou, o presidente do DEM Nacional, dos Democratas, que é o prefeito de Salvador, ACM Neto, repôs, ou pelo menos colocou de volta aí todo o comando da executiva estadual do partido. É um caso que a gente acompanha para saber o seguinte, não há tranquilidade para o Chiquinho Feitosa nesse momento, porque em outubro mais ou menos, o DEM prometeu que vai revisar, que vai reavaliar o caso novamente. O fato é, isso muda o quê? Muda o seguinte, que dependendo de como ficar esse entendimento depois de agosto, aí começo de setembro, por aí, a gente pode definir qual vai ser o posicionamento realmente do DEM em relação às eleições municipais do ano que vem, Lucinha. Mas não é só isso, não. Bem, o capitão Wagner, por exemplo, continua se movimentando nos bastidores, acabou de atrair aí o PSC já declarou apoio ao capitão Wagner e já provocou uma mudança. A Nicole Barbosa, por exemplo, que foi candidata a deputada federal, que inclusive presidia o PSC aqui no estado do Ceará, entregou a legenda. Que logicamente, que passou a legenda para o comando do capitão Wagner, o PSC adquire hoje o seu componente de oposição e ela está deixando o partido naturalmente. Paralelo a isso também, nós continuamos acompanhando essas movimentações de outro partido que está na oposição por dever de ofício até, que é o caso do PSDB, que esta semana reuniu pré-candidatos a vereador e já agora, no próximo sábado, tem mais uma continuidade, mais uma edição daquela roda de conversa que o prefeiturável Carlos Matos está fazendo por toda a cidade. Então, são movimentações que o eleitor ainda não sente muito o impacto disso, mas que vão definir o futuro das eleições municipais do ano que vem aqui na capital, Lucinha. Bom, agora, Beto, presta bastante atenção. Olha, a demora de anos para denunciar o médico e prefeito afastado da cidade de Uruburetama, no interior do Ceará, pode fazer com que o José Wilson de Paiva não responda criminalmente pelos abusos sexuais cometidos contra pelo menos 17 pacientes, mesmo com a mudança em setembro de 2018 do Código Penal Brasileiro, retirando o prazo máximo para a prescrição de um crime sexual. Os abusos denunciados pelas vítimas estão sujeitos à legislação antiga. Segundo a lei, apenas os abusos sexuais cometidos a partir de setembro do ano passado não estão sujeitos ao tempo máximo de 6 meses para criminalizar o agressor. No Ceará, os abusos denunciados pelas pacientes do José Wilson aconteceram antes da data da mudança da legislação. Sabe por quê, Lucinha? Porque tem o princípio da retroatividade, ou seja, uma lei, ela não retroage
para prejudicar, assim, no caso, um réu, uma pessoa. Nesse caso específico, muita gente lamentando que ele vai acabar, para os próprios advogados de defesa deles, estão exatamente apostando nessa questão da prescrição e principalmente em função da não aplicação por conta dessa mudança da lei. Mas é o que diz a legislação, é o que fala realmente a lei. Então, para alguns aspectos, naturalmente, há o questionamento de se ele vai ser punido ou não. Eu acho o seguinte, Luciano, no caso do prefeito Wilson aí, ele já está sendo punido, pelo menos politicamente e profissionalmente. Ele está com a sua honra atingida, literalmente. Ele, na realidade, é o seguinte, hoje é um médico que profissionalmente eu posso dizer que está com a sua atividade comprometida, porque a atividade dele mexe com confiança, ele lida com mulheres, com pacientes. Qual é a confiança que uma paciente vai ter de procurar um profissional desse? Foi um tombo grande, né, Beto? Foi um tombo grande. E além disso, politicamente também, ele foi ferido mortalmente. Olha, é o tipo da situação que ele levou tempo demais. Me surpreende, assim, só para terminar. O tempo que levou o PCdoB para expulsá-lo, o tempo que levou o CREMEC, Conselho Regional de Medicina, já disse isso aqui, para tomar alguma medida, e agora finalmente as coisas estão acontecendo.